Você já avisa. Claquete, cena 1, tomada 2. Então vamos lá, gente. A gente sabe que hoje a gente está encontrando dificuldades para dar essa aula por conta de recursos técnicos de internet, tudo. A internet não está legal, mas a partir daqui a gente vai continuar gravando a aula. Então, se Deus permitir, ela vai ser postada posteriormente para você acompanhar e assistir a aula aí, tá bom? Então, rapidamente, muito rápido, recapitulando. Reforma protestante, falamos que o justo viverá pela fé. Vemos quem foi os heróis da fé. Não tem a galeria dos heróis da fé, mas nós lembramos sobre o que é fé, o que é uma pessoa ter fé, o que as pessoas de fé fizeram. Está lá em Hebreus 11. Passamos rapidamente por alguns tópicos que falam do que foram os desvios da Igreja Católica que culminaram no início da Reforma Protestante, e chegamos no John Wycliffe, um dos primeiros reformadores, que nós citamos já alguma coisa para ele. Falamos que na sua tese, que ele trabalhava muito com a questão de que o homem não precisava de boas obras para ser salvo, e nós chegamos no ponto que ele também batia na tecla na questão da transubstanciação de Cristo na comunhão, na hóstia, que seria a hóstia se tornaria o corpo de Cristo, a carne de Cristo de fato. E ali eles estariam comendo a carne de Cristo. Então ele brigava muito quanto a isso, ao ponto dele brigar contra a autoridade suprema que era a igreja. Ele para ele, na sua tese, ele brigava falando que a igreja não era, a pessoa da igreja não tinha que ser toda aquela autoridade política que ela era. Uma autoridade eclesiástica, sim, mas não política da forma que ela era, interferindo em reinos, em guerras. É interessante que quando a gente vê a história, quem definia quem ia ser o rei era a igreja, né? Sim, eles também. Eles definiam quem. O rei só era rei se o bispo fosse lá e falasse: agora você é um rei. Exatamente. Tamanha influência e poder. E né? poder. Muitos tinham bispos na sua família, papas na sua família, por uma questão puramente política. Não era uma questão de vocação, era político mesmo, né? E aí, John Wycliffe, o que aconteceu com ele, Cláudio? Ele morreu. Ele morreu. E é engraçado que ele incomodou tanto, ele apertou tanto nessa questão dos pontos que ele defendia, que a gente... Mesmo morto, incomodava. Que mesmo... Isso é um cara chato. Ele morto, ele incomodava a igreja. E nós estávamos comentando aqui, né? A questão de como foi feito, depois da morte dele. Ele foi julgado póstumamente, né, digamos assim, ele foi julgado depois de morto. Os seus ossos foram triturados, queimados e dispersados num rio. O pessoal não gostava dele. Não, mesmo, o pessoal não né? queria ver. Aniquilaram ele. Você vai falar a palavra aniquilação, é isso. Não sobrou pó, não sobrou nada, nem um grão dele, para que as pessoas não viessem adorá-lo como um santo, ou adorar a sua sepultura, alguma coisa assim, né? Então esse foi John Wycliffe. E um cara que agora, eu fico espantado, ele faleceu com 54 anos. Mas o pessoal morria novo. O pessoal morria novo, né? Uma dor de dente era terrível, matava o camarada, não tinha tantos recursos, né? Uma unha encravada podia prejudicar muito, né? Mas quanta coisa ele deixou pra gente. Quanto legado, é isso que é muito interessante. A gente fala assim, 54 anos. Olha o legado, olha o conteúdo, olha o pensamento, onde ele estava, o que ele produziu, o que ele pensava, como ele chamou a atenção na época dele, como ele deixou uma marca. Fez diferença. Fez uma diferença ao ponto de... O Cláudio falou uma coisa muito legal, é incomodar morto. Que diferença que esse homem fez. E a gente estando vivo, a gente não incomoda. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque se o homem morto incomodava, quanto mais a gente vivo, né? Bom, esse foi o Wycliffe. Um segundo pré-reformador, a gente não chegou ainda na reforma, pré-reformador, John Huss. Também um homem novo, faleceu com 44 anos. Esse mais novo ainda, né? Mais novo ainda, né? Ele também tinha formação, era formado em teologia, em filosofia, também também era professor universitário na Universidade de Praga, né? E ele se formou lá. E é interessante que ele criticou muito a veneração e a idolatria dos seus contemporâneos, a Maria e os santos, né? E esse foi um ponto da reforma que também foi complicado, né? A gente começa a ler a palavra de Deus, nós lembramos de tudo aquilo que nós já estudamos no Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas falavam, a questão que Deus, a adoração
é para Deus, não é para o nosso bem, a adoração não é para aquilo que a gente tem, mas é para o Senhor. E como a igreja estava errando nisso, isso 100 anos antes de Lutero, ele foi lá e começou a questionar a igreja nesse sentido. E ele foi muito criticado. Uma outra coisa que ele criticou também na questão da ceia. A ceia, ela era feita da seguinte maneira. Aqui na igreja, você já viu como é feita a nossa ceia, né? Presbítero, agora a gente recebe tudo junto. Agora estamos uma ceia mais moderna. É uma ceia que... Mas eu também gostei, viu? Achei muito legal todos nós cearmos juntos. Mas você vê, a gente participa do pão, depois participa do cálice. Lá, o cálice pertencia somente ao clero. As pessoas que não pertenciam ao clero, elas participavam só do pão. E isso chamava muito a atenção de John Huss. Ele falava, peraí, está errado, nós temos que participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Porque existem privilégios dentro da igreja. Era uma questão dos privilégios. Não é diferente de hoje, né? Não, é impressionante as distorções, né? Você vai vendo como as coisas... e são sutis, né? Sim. Sempre sutis, não é assim, uma coisa... Quando chega nesse ponto, é porque lá atrás alguma coisa foi modificada, entendeu? Foi esquecida, foi deixado de lado. Não, isso aqui não tem importância. É por isso que a gente tem que estar muito atento à nossa origem, né? Muito atento e sempre, como a gente estava repetindo também, né? Você vê, tem gente que acredita nessa questão das obras, que as obras são importantes, mas vai te trazer a salvação? Não! Mas muitos ainda pregam isso, ainda hoje. Então, reforma, tem aqui outro logo. Eu preciso falar, né? Reforma tem que se reformar sempre. Nós temos que estar sempre atentos, né? Porque as coisas chegam e nós estamos passando por uma fase, um período que nós temos que estar muito atentos, viu? Sim. As leis que surgem, que depois que vai e vem. Porque, por exemplo, essa questão de Maria, eu estava lendo aqui na minha revistinha aqui, isso já foi tratado lá no concílio de Efésio, sabe em que ano? 431. Então, esse assunto não foi ali naquele período de John Huss. Quer dizer, 1000 anos antes de John Huss. 1000 anos antes já pensava em Maria. Não, Maria, vamos dar um... Né? E aí foi feito um concílio, né, em 431, 250 bispos se reuniram e falaram assim, não, gente, não vamos fazer desse jeito. Você ver, é aquela questão, né? É como as coisas são sutis. Muito. 1000 anos após uma decisão negativa, vamos tentar mais uma vez. Exatamente. Aí a questão, né? O que permeia o coração do homem? Né? Por que existe essa necessidade de se provar, de provar que é a gente que faz, a gente que consegue, e não simplesmente vamos fazer de acordo com a vontade de Deus? Apesar de que quando a gente estudou o Antigo Testamento na outra revista, a gente viu muito isso, né? Deus dava uma ordem, o povo fazia, ou cumpria meia ordem, ou não cumpria a ordem, e vinham as consequências, né? A gente viu muito isso, né? E falando do John Huss, depois que ele fez todo esse movimento pré-reformador, tá, gente? É para a gente poder entender hoje nessa aula que a reforma protestante, ela foi em 1517, mas 100 anos antes já tinha um pessoal brigando. Eu trouxe pelo menos 2 exemplos, que são os mais conhecidos. Existiam muitos outros, né? Muitos outros, né? Então, para você ter uma ideia de como que John Huss, ele acabou sendo punido por conta de ir contra a igreja, né? Então ele foi despojado de suas vestes clericais, ou seja, tiraram toda aquela roupa de padre, né? Ele foi enfeitado com um chapéu de burro com desenhos de demônios, né? Amarrado numa estaca e queimado até a morte. Né? Então eles fizeram um escárnio dele, de certa forma um escárnio dele. Um mártir, né? Um mártir, sim. E de acordo com um relato de testemunhas oculares, ele confiou a sua alma a Deus e cantou um hino a Cristo, enquanto as chamas o envolviam. E aí, essa é o que fizeram com ele, né? Dessa forma, também teve seus ossos triturados, seus restos mortais jogados também fora, dispersados, que provavelmente era algo que eles faziam para trazer essa ideia de que, olha, não existe mais, né? E é muito forte a gente ver isso, uma pessoa que se entrega à morte glorificando a Deus.
tendo convicção de que está servindo a Deus, tendo convicção do correto. E como isso é difícil para as nossas vidas hoje. Eu me lembro de um retiro, aí os mais antigos não, os adolescentes, ou os que já viraram jovens, eles vão lembrar desse retiro que a gente foi, que tinha uns missionários, eles fizeram uma dinâmica com a gente, a dinâmica da igreja perseguida. Eles trouxeram aquelas larvinhas de bicho, e a dinâmica era bem dinâmica. Nega Jesus ou come uma larvinha. E a gente se viu nessa dinâmica, como se fosse a igreja perseguida, tudo isso, para sentir um pouco o que é isso. E muitos não quiseram comer a larvinha, mas se viram numa situação delicada, porque também não queriam negar Jesus. Agora você imagina uma situação real. São, de fato, os homens e as mulheres de fé, os justos que vivem pela fé. Eu tenho certeza que a grande lição que a reforma vem nos trazendo de viver pela fé é viver nos caminhos do Senhor. Não viver de uma maneira imposta, mas viver da maneira que agrada ao Senhor. Mas aí nós vamos agora sim para o grande primeiro reformador, Martinho Lutero. Martinho Lutero a gente não precisa nem falar muita coisa, porque a gente sabe que vocês já viram vídeos, livros, o filme. Tem o Martinho Lutero Galã, filme muito legal. Ele é galã, porque tem 2 filmes do Martinho Lutero. Tem o que ele não é galã, que é o senhorzinho lá, e tem antigo, né? e tem o galã. Naquele de galã ele tem uma cara meio de louco, lá, já viu? Eles colocam uma cara, fazem ele de uma forma porque ele parecia um cara meio cansado, né? um cara que pensava diferente, um jeito estranho. Mas ele é o Lutero Galã, né? Então você tem um filme aí que você pode assistir, é muito bom o filme, né? Ele nasceu em 1483 na Turíngia, né? Em um lar muito religioso. Seu pai trabalhava com minas e ele tinha uma família confortável, né? Ele ia seguir uma carreira jurídica, provavelmente um advogado, mas ele acabou seguindo para a vida religiosa. Então, como nós sabemos, né, ele dedicou a sua vida a isso e tornou-se professor na faculdade de Wittenberg. E você já deve ter escutado esse nome várias vezes, né? Onde passou a ministrar cursos sobre vários livros da Bíblia, como Gálatas e Romanos. E é interessante, ele ministrando em Romanos, olha como é fantástico, ele era professor de Romanos. Como que esse homem não ia se sentir incomodado? Não tem como eu dar aula sobre Romanos e falar, não, mas segue o que a gente está falando na igreja. Romanos é só para dar uma ideia. Não, ele se sentiu incomodado, né? Ele dava aulas como justiça de Deus, né? Justificação, enfim. E diante de tudo isso, ele começa a ter uma interpretação. Só que, diante de indulgências, um vendedor de indulgências chamado João Tetzel, se eu não me engano a pronúncia é essa, né? Ele estava vendendo algumas indulgências, ele estava vendendo pedaços do céu. Pensou que legal? Você tem uma escritura do céu. Mas você ter garantido ali o seu pedaço de nuvem, era o que estava acontecendo. Você imagina lá, falar, aqui eu tenho 2.000 metros de nuvem na melhor localização, de frente para o trono, ali, localização fantástica, você vai ficar de frente para o trono de Deus. É tanto. Quer, leva. Né? E isso deixou ele muito incomodado. Não, é que você está falando algumas coisas e parece que passa um filme na minha cabeça, porque eu vejo coisas parecidas acontecendo hoje. Imagina, hoje? Você acha que isso acontece hoje? Imagina. Entendeu? Bom, isso é um outro. Aí já seitas, heresias, aí é outra aula. Outra aula, mas né? É impressionante. Mas aí, se você ligar a televisão à noite, você vê muita coisa disso, né? Exatamente. E o que acontece? Diante de tudo isso, Lutero, o cara é muito inteligente, ele fez 95 teses, onde ele entendia que a igreja tinha que melhorar. O mais legal de tudo é que ele não queria dividir a igreja. O mais legal é que ele não veio naquele ímpeto de, não, vamos chegar lá, vamos chutar o pé na porta da igreja, vamos quebrar tudo. Não era isso. Ele simplesmente queria, gente, estão aqui as 95 teses, e no meu ponto de vista, lembrando que a igreja, onde ele afixou as 95 teses, era um lugar onde as pessoas anexavam um monte de coisa. Ali seria mais um papel. Então, olha como a ação de Deus é fantástica. Imagina que hoje,
hoje não se usa tanto mural, porque hoje é tudo internet, tudo muito eletrônico. Mas antigamente, você passava pela cidade, às vezes num comércio, você tinha um mural onde todo mundo colocava lá, vende-se bicicleta, aluga-se casa, vende o meu cachorro, qualquer coisa você encontrava ali. E o Lutero foi lá e anexou lá, ó, nas minhas 95 teses, para quem quiser ler aí, é o meu ponto de vista. Mas isso incomodou tanto, isso se tornou um rebuliço tão grande, né, a ponto da Igreja Católica se manifestar contra ele. Só para a gente poder entender o que são as 95 teses. Nós não vamos ler todas, não temos tempo para ler todas, mas é legal a gente falar um pouquinho assim, o que elas traziam, né, dentro da ideia das 95 teses. Então ele condena a usura, que é a cobrança de juros sobre o empréstimo na época. Então é você cobrar juros excessivos, juros abusivos das pessoas, usura, né? Condena a venda de indulgências, e isso era assim, para ele é algo terrível. Ó, vou vender um pedacinho da cruz de Cristo para você, e esse pedacinho da cruz de Cristo ele só vai trazer bons presságios para a sua vida. Indulgências, né? O princípio da salvação pela fé. Como professor de Romanos, salvação pela fé era algo muito claro para ele. Então a igreja tinha que entender que a salvação era pela fé e não por obras, né? A livre leitura da Bíblia, nós falamos lá que a Bíblia era em latim. Então não era todos que entendiam. A missa era em latim, né? Aí você imagina tudo em latim, rapaz. Todo mundo lá olhando o padre lá, não entendia. Cumpriu um rito, né? A supressão do clero regular, o celibato clerical e das imagens religiosas. Então, o que ele queria que fizesse aqui? Que o clero regular, aquele clero fixo, ele fosse suprimido. Ali tinham que ter pessoas passando por ali, as coisas tinham que acontecer, não poderiam ficar pessoas fixas para o resto da vida até morrer, como que a gente vê até hoje, né? É interessante que nós tivemos não tem como a gente não falar de igreja católica, né? É parte da história, né? A gente teve aqui o Papa que renunciou, o último, eu esqueci o nome dele agora, e diz que tinha mais de 400 ou 300 anos que um Papa não renunciava, que todo mundo morria como Papa ali, né? Então a gente vê que isso já incomodava Lutero. Celibato clerical, a questão do padre não poder casar, né? As imagens, os ícones religiosos dentro da igreja, isso as 95 teses traziam. A manutenção de apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia, né, que é a Santa Ceia, era só isso, não precisava de 10, né, 10 sacramentos, não precisava disso. A utilização do alemão, no caso, porque ele era alemão, em lugar do latim nos cultos religiosos. A submissão da igreja ao Estado, né, ele brigava contra isso, e a negação da transubstanciação, transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, aceitando-se a consubstanciação. Pão e vinho representam o corpo de Cristo, mas não são o corpo de Cristo físico. Isso é um compilado extremamente resumido do que veriam ser do que foram as 95 teses. Né? Cláudio, quer acrescentar alguma coisa aí, Cláudio? Tá ótima a história. Tá? Então, isso mesmo. É isso aí. E você vê o Senhor, né, no controle de tudo isso. Né? Quando colocou lá as 95 teses, foi um período em que foi inventado o quê? A imprensa. A imprensa. A imprensa. Por isso que se divulgou rápido, né? Foi muito rápido. A imprensa. Alguém pegou aquilo ali, vamos imprimir isso aqui e entregar para o povo. O seu Gutenberg chegou assim, Gutenberg. vou fazer um negócio aqui, cheiro copiar o negócio. Pensou aquele cheiro de álcool? As 95 teses. Eu não sei se era igual mimeógrafo. Vocês são muito novos para saber o que é um mimeógrafo. Mas pegar uma prova cheirando a álcool, né, Cláudio? Já viu isso, né? Mimeógrafo. Então, você imagina aquela época, imprensa, tudo era escrito à mão e passou a ser feito pela imprensa, é verdade. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, diz a história, né? Lutero tem uma importância tão grande na Alemanha, né? Muitos conhecem isso, né? Que quando ele traduziu para o alemão a Bíblia, isso foi uma coisa assim tão grandiosa que a Alemanha é o que é hoje, muito por conta disso. Sim. Por conta da tradução da Bíblia para a língua materna. A Alemanha se tornou a Alemanha que nós conhecemos hoje muito por conta disso que o Lutero realizou. É impressionante isso. Porque ele trouxe a raiz, né, a língua materna, né, as pessoas que entendiam, chegavam assim, eu estou entendendo o que está sendo escrito aqui, que está sendo dito aqui. Então,
Isso facilitava para o povo, entendeu? Trazia uma identidade para o povo. Identidade. É muito interessante. Você vê, a maioria dos países de primeiro mundo tem muito disso, né? Os países que foram berço da reforma. Sim. Os Estados Unidos, a gente vê, por exemplo... Wycliffe, né? Sim. Os Estados Unidos, ele foi fundado provavelmente por cristãos reformados, protestantes, que estavam fugindo da perseguição, mas eram homens que temiam a Deus e foram formar uma nação. Baseado nisso, a gente vê a potência que é hoje. A Alemanha, como o Cláudio falou, eles entendiam que a palavra de Deus era para a nação deles. Exatamente. E aí eles assumiram essa identidade e são a nação que é até hoje, né? Impressionante. Bom, então só para a gente seguir, porque tem muito conteúdo histórico, a gente não vai ficar abordando história, a gente quer que você entenda a necessidade do que foi uma reforma, a gente quer que você entenda que a reforma é pela fé mesmo, que do mesmo jeito que foi, ela continua viva hoje. Mas a gente não pode passar sem falar de Calvino, tá? A gente não vai se aprofundar em Lutero, no como foi o desenvolver de toda a reforma protestante em função de Lutero, né? Porque senão a gente tem que ficar com umas 4 ou 5 aulas para falar. Mas a gente vai falar um pouquinho de João Calvino. João Calvino você também escuta dentro da igreja presbiteriana o termo calvinista, né? Então João Calvino, ele foi também um grande reformador. Se Lutero foi o coração da reforma, Calvino foi o cérebro da reforma, é assim que o pessoal fala, não é? Ele brilhantemente, ele vai e compila vários textos, livros, vários materiais teológicos, né? Sintetiza, exatamente, ele sintetiza todo o pensamento reformado e isso vira publicação ao ponto dele se tornar a mente da reforma protestante, né? A gente sabe que ele também, nascido em Paris, francês, né? O pai dele queria que ele fizesse direito e ele estudou direito por um bom tempo, mas depois ele se volta para os estudos teológicos, né? E ele tem grandes obras, por exemplo, as Institutas. E é interessante que quando ele faz as Institutas, que é o compilado do que é teologia hoje, ele faz numa pegada só, ele vai pum, 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 pum. E a gente vê que é Deus direcionando, né? E para aquele momento, para aquele momento era necessário, ao ponto de Calvino começar a ganhar um destaque tão grande, dele ser lá o representante lá, como é que ele passa a ser não é prefeito, também não é governador de Genebra, é como se fosse o líder de Genebra ali, né, na Suíça. Então ele acaba tomando um lugar de destaque. E é interessante que a gente vê Calvino e a gente acaba não pegando num ponto da questão das missões transculturais. Calvino mandou muito missionário para o mundo afora. Verdade. Né? Até para o Brasil, você sabia que veio missionário para o Brasil? Os huguenotes, quando vieram para o Brasil, eles vieram para cá, só que os jesuítas pegaram eles aí e ó... Também. Né? Mas existe uma confissão de fé, isso é interessante. Existe uma confissão de fé que é um relato do que aqueles homens professavam, né? O que eles entendiam, né? Como palavra de Deus, como vontade de Deus. Chama Confissão de Fé de Guanabara. Depois você procura, dá um Google, dá uma lida. Isso foi feito, uma das primeiras profissões de fé, e foi feita aqui, ó, Brasil. Ou pelo menos a caminho, né? Não, verdade. A caminho do Brasil, né? Então a gente não vai falar muito aí do Calvino, onde nasceu, onde morreu e tudo isso, mas ele morreu com 55 anos, também um cara novo, mas que deixou um super legado, né? Eu falo assim, no auge dos meus 33 anos, eu não fiz, nossa, perto dos reformadores, perto dessas pessoas que viveram momentos e situações que realmente a sua fé foi colocada à prova, eu acho que a gente não viveu nada perto do que esses homens viveram, né? Bom, Calvino, ele sintetiza toda a teologia reformada, todo o pensamento teológico, e aí tem algo muito interessante que nasce com esse pensamento. Só uma questão histórica, rapidamente, a igreja começou a se defender. A igreja católica começou a se defender, o movimento reformado começou a correr, e a igreja tinha que se defender disso. Aí eles criaram um movimento contra a reforma, e é onde começaram a nascer os jesuítas. Né? No Brasil, a gente estuda muito a questão dos jesuítas, mas esse foi um movimento contra a reforma. Né? E aí, várias pessoas estudando teologia, a teologia crescendo, as pessoas sendo perseguidas, as pessoas morrendo. Como eu poderia identificar no Cláudio um homem que professa a mesma fé que eu? Surgiu um pensamento chamado 5 solas.
É interessante que o reverendo Augusto Nicodemos, ele tem um vídeo rápido na internet, ele é até para um instituto Jonathan Edwards, vídeo de 3 minutos, coisa muito rápida. Ele explica a origem das 5 solas. Não tem uma origem, não tem uma origem, não tem ninguém que falou, olha, fulano de tal escreveu sobre as 5 solas. Não, é mais um sentimento, uma ideia que foi surgindo e foi se disseminando para que você pudesse reconhecer as pessoas que professavam a mesma fé que a sua. Não a mesma igreja, mas a mesma fé. Então, por exemplo, o batista, o presbiteriano, o metodista, enfim, alguns que são denominações diferentes, mas que professam uma fé reformada, eles conseguiam se identificar por meio de 5 solas. Quais são as 5 solas? Nós já vimos aqui na igreja. Primeira, sola escritura, somente escritura. E sola escritura é fantástico, né? Não tem nada mais que venha de fora. Quando você vê alguém que acrescenta um ponto na Bíblia, já não é mais sola escritura. Outro livro, né? Sim, às vezes assim, a Bíblia é boa, mas tem o livrinho ali do fulano de tal que você tem que ler. Você tem que ler, se você não se guiar pelo livrinho do fulano de tal, é muito interessante, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas vocês são calvinistas, vocês gostam da predestinação, não só da predestinação, mas vocês lê lá as institutas, aquilo ali é Bíblia para vocês, as institutas. Aquilo ali, quer dizer, tira Calvino da igreja, vocês vão adorar Jesus. Gente, as institutas é uma interpretação bíblica e garanto, se houvesse ali equívocos, erros, com certeza a igreja se posicionaria e se aparecer e acharem algum pensamento que vai contra a palavra, a igreja vai se posicionar. É um fato. As institutas ou qualquer material teológico, confissão de fé de Westminster, catecismo maior, são teologia, são conteúdos que nós entendemos que são pessoas que estudaram a palavra de Deus, oraram a Deus e trouxeram de uma maneira mais clara para nós. Mas se houver, em algum momento, achamos uma divergência em relação à Bíblia, então, não temos dificuldade. Não serve, não temos dificuldade de deixar de seguir ou ler aquilo, sem dificuldade, porque é sola escritura. Por isso que é importante ler a Escritura. Exatamente, tem que conhecer, né? Conhecer. Para julgar você tem que conhecer. Você não pode dar um veredito sem conhecer, né? Sola Christus. Somente Cristo. Somente Cristo, acabou. Não tem outro intermédio, não tem outro mediador, intercessor, não tem. É Cristo, somente Cristo. É por meio de Cristo, pelo mérito de Cristo. Efésios. É pela graça, sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é a visão de Deus. É Cristo somente, né? E aí nós entramos no sola gratia, que é o texto lá. Só graça, sem dificuldade. É a graça de Deus. E é muito legal, porque, poxa vida, a gente vê os 2 pré-reformadores batendo na tecla que não é por obras, e aí a reforma vem e fala, é só pela graça de Deus, a gente não merece nada. Eu não mereço nada, você não merece nada, ninguém merece, é graça. E isso não tem o que contestar. Sola fide, só fé. E nós tratamos de fé a aula inteira. Nós vimos como esses homens foram homens e mulheres valorosos que tinham a sua fé diante de toda circunstância. E sola Deo glória. Somente a Deus a glória. Somente Deus a glória, né? E é algo tão claro na Bíblia, né? Os 5 solas, gente, a gente pode dizer assim, são profissões de fé. É uma forma de você professar a sua fé, né? Quando você entende o que é isso, o que você entende, né? Que não é o fato de serem 5 solas, é minha regra de fé e prática. A regra de fé e prática é a Bíblia. Só que os solas, eles trazem essa ideia do que a Bíblia traz para as nossas vidas, né? Por isso que é importante a gente entender isso. Todos os pré-reformadores que nós abordamos, né? Os reformadores, a gente não vai abordar tantos porque são muitos, mas todos esses que foram pecinhas fundamentais na reforma protestante, eles tinham em mente o quê? A Escritura, tinham em mente Cristo, tinham em mente que era pela graça, só a fé que poderia ampará-los, e somente a Deus toda a glória. Ou seja, queimado, triturado, moído, dispersado, era para a honra e para a glória de Deus. Isso é muito importante, né? É viver e se dedicar para a honra e para a glória de Deus. Não tem
Não tem outro argumento, não é para o nosso braço, não é para a nossa força, né? A gente olhando para tudo isso, né, olhando para a história, olhando para a nossa vida hoje, né, como é que nós estamos, né? Porque a gente tem que estar atento. Reforma, né, foi os reformadores há 500 anos atrás, e hoje nós temos que continuar reformando. Sim. Temos que continuar atentos, né, seguindo esses princípios, né, que a gente está debatendo aqui, está estudando, porque é luta, gente. E tem que estar cada dia mais se preparando, né? Com a sua mente cativa a Cristo, a palavra de Deus, né? Se preparando, porque são homens, a gente vê homens e mulheres também muito bem preparados, né? Sim. Diga-se de passagem, né? Lutero, professor universitário, Calvino, professor, sabia grego, sabia hebraico. Ah, mas eu preciso saber grego. Gente, estude, sabe? Se aprimore, se debruce, invista o seu tempo na palavra de Deus, invista o seu tempo com vida com Deus, porque é isso que vai trazer para nós segurança mesmo, porque os ventos, né, São vários. são vários, e é tão fácil você ser pego nessas armadilhas. E é interessante que o movimento de reforma, quando você pensa, vamos ser bem literal, quando você pensa em reforma, você fala, vou reformar minha casa. Aí você imagina, vou pintar aqui, vou melhorar ali, vou fazer e tal. É um movimento trabalhoso, mas se a gente olhar profundamente o movimento de reforma, ele não estava acrescentando, ele estava retirando. Exatamente. Quantas coisas o movimento de reforma ele vinha retirar para deixar a igreja o mais parecido com o que era a igreja primitiva que crescia. E quando pura. E quando a gente fala hoje que nós temos que seguir um movimento de reforma, é realmente avaliar o que é a igreja de Cristo e retirar tudo aquilo que tem tomado um espaço maior. Exatamente. A gente reforma ela, a gente retira tudo aquilo, como foi na reforma protestante. Não é agregar. E é sempre, né, o efeito contrário é justamente isso que você está falando, né? É o agregar, né? É colocar um pezinho a mais, uma coisa a mais, um mimo a mais, né? E, como diz o C.S. Lewis, né, o evangelho é puro e simples. Não tem dificuldade, né? Sabe? Vamos tirar essas coisas, vamos limpar isso. Não é pintar a igreja de preto, gente. Não é pôr um globo de luz aqui, não é pôr uma banda legal. Eu acho assim, né? Uma opinião minha. A igreja investir em recursos, se a igreja tem recurso, ela pode investir num equipamento de som melhor, ela pode investir num instrumento melhor, porque é para honra e glória de Deus. Mas não pode ser o foco. Não é o objetivo. Baratear, né? Não pode. Não pode ser, não é o foco. O foco não é a banda, não é a cor da igreja, não, o foco não é isso. O foco é Cristo, né? A gente vê que na Reforma Protestante, os cultos, eles eram feitos oração, palavra, um louvor, acabou. Era a palavra, o centro do culto era a palavra de Deus, né? E hoje, às vezes a gente acaba... De uma forma que eles pudessem entender. Sim. Né, que todos pudessem entender, né, na mesma língua, na mesma... Né? E era algo assim que era extremamente valorizado. E hoje, talvez, a gente tem que policiar o nosso coração, porque talvez seja o momento que a gente menos valoriza no culto. É a palavra, né? Às vezes a gente se derrama no louvor, porque lógico, o louvor ele mexe, ele toca, o homem por natureza, ele tem essa questão do sentimento, e isso é bom, porque o sentimento que o louvor te traz, ele te prepara para estar aberto para ouvir a pregação. Mas a gente tem que valorizar o momento da pregação de uma forma valorosa, tão igual da maneira, ou até maior do que o momento de louvor ali, porque é Deus falando com a gente. Né? E não é um momento que a gente vai, não, vou pensar nos meus pensamentos, nos meus devaneios e ir embora. A reforma ela trouxe esse impacto para as nossas vidas. E cabe a nós hoje continuar esse movimento de reforma, né? Sempre. E ser os pós-reformadores. Já teve os pós-reformadores, a gente é os pós-reformadores. Né? Então, só para a gente poder concluir nossa aula, nosso tempo aí está estourando. Então, diz assim, a história da reforma nem sempre é uma história agradável, porque a gente escuta falar de muita morte, muita perseguição, porém deve ser inspiradora. Sem dúvida. Deve ser inspiradora, né? A gente percebe que por causa das profundas conexões que os elementos religiosos, que existiam entre movimentos religiosos e políticos, esse período foi marcado com muita violência em nome da fé.
porque a religião é uma coisa muito importante para as pessoas. As paixões que desperta podem se tornar terrivelmente destrutivas. Isso é um ponto de atenção, né? A igreja, ela lutou muito em nome da fé. Esse movimento religioso, não é um movimento somente de religião, ele acabou trazendo muitas paixões para o coração da igreja, para o coração das pessoas, e despertou algo destrutivo dentro das pessoas, no movimento da reforma. A gente viu muito isso, né? Então, os erros cometidos nessa área por indiferentes grupos do século XVI e XVII nos servem de advertência e de estímulo para a prática da caridade cristã e da tolerância, conforme o exemplo de Cristo. Então, o que a gente viu na reforma, que isso seja um exemplo para a gente não fazer igual essa questão de perseguição, de paixões em relação às coisas que vão tomando espaço no nosso coração, mas a exemplo de Cristo, nós temos que praticar, sim, o amor, a tolerância, né, e o servir. Nós podemos, sem abrir mão das nossas convicções, respeitar os que pensam diferentes de nós. Isso é importante, a gente tem vivido muito isso. As pessoas têm aberto muito mão dos pensamentos corretos para ficar bem com todo mundo, né? Nós não podemos abrir mão das nossas convicções, mas nós temos que respeitar aqueles que pensam diferente, né? E concluindo, ao mesmo tempo que nós nos impressionamos com o heroísmo de tantos irmãos nossos da época da Reforma, que por causa da sua fé enfrentaram muitas provações e até mesmo mortes cruéis, acho que faltou uma vírgula aqui, né? Nós vimos, né, aprendemos, né, com os irmãos que foram heróis, que foram perseguidos e morreram, né? Nós temos que aprender com eles, né, com esse heroísmo desses irmãos, da maneira que eles viveram ali, né? Então o evangelho já não exige mais esse tipo de sacrifício da maioria dos cristãos aqui do Ocidente. Por enquanto, tá? Por enquanto, do jeito que está caminhando por enquanto, tá? Mas isso não significa que estamos livres de grandes desafios, né? Então são outras as maneiras pelas quais a nossa fé é testada no tempo presente. Viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus continua sendo uma prova difícil, mas necessária para todos os cristãos. Então é isso, né, gente? O Cláudio apontou aqui, por enquanto, a gente não sofre perseguição, por enquanto, né? Mas que, se tiver que acontecer, que seja para avivar a nossa fé, né? E para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos, é isso. Falamos de reforma protestante, estamos no mês da reforma. 31 de outubro não é Halloween, é dia da reforma protestante, tá bom? Tenha isso na sua mente, no seu coração, lembrando sempre o que foi falado, mas lembrando sempre que o motivador é a fé. É a fé, é a graça de Deus, é a fé que nos motiva a estar sempre nos reformando. Cláudio? Isso mesmo. Então tá bom. Semana que vem tem aula também, aí vai se tratar de um outro ponto da reforma. Nós falamos aquilo que sempre foi falado da reforma, e a gente vai tentar trazer um outro ponto da reforma também, para falar alguma coisa aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem esses dias para dar uma lida, vai estudar um pouquinho sobre reforma, é muito bom. Você estuda isso na escola, e isso é interessante demais. Estuda mesmo. Você estuda isso na escola, e quando você for ter aula de reforma, fale, ó, professor, eu sei o que é reforma protestante. Como o Cláudio disse quando ele era criança, há muitos anos atrás, ele disse, eu sou protestante, que você possa saber e entender o que é ser protestante. Se a pessoa fazia assim, ó, aí você explica. Tem que saber explicar o que é protestante. Gente, que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Eu vou orar, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, por essa aula, Senhor. Que nós possamos ter os nossos corações cativos, ó Deus, que nós possamos ter a nossa mente cativa à sua palavra, Senhor Deus. Que a reforma não seja só um movimento histórico, que ela não seja apenas um movimento que aconteceu há tantos anos atrás, mas que seja um movimento vivo nos nossos corações, ó Pai, e assim como foi na vida dos reformadores, que nós possamos nos sentir incomodados, ó Deus, com tudo aquilo que tenta tomar um espaço que não é devido, ó Pai. Que nós possamos ter intimidade com a palavra, para que assim nós possamos reconhecer de fato o que agrada, o que não agrada, Senhor Deus, para que nós possamos continuar caminhando e desenvolvendo, ó Pai, a nossa salvação, desenvolvendo a nossa fé.
Por favor, abençoa a sua igreja, abençoa a nossa igreja, Pai, todos os seus membros. Cuida dos nossos jovens e adolescentes, cuida dos nossos adolescentes, ó Pai, nesse momento de pandemia. Nós sabemos que tem sido uma luta, Senhor Deus, mas nós estamos confiantes no Senhor, pois sabemos que a sua vontade que permite que tudo ocorra, e tudo sempre é para a sua glória, Pai. Que nós possamos estar conscientes e que nós possamos nos alegrar nas suas decisões, ó Pai, para a nossa vida. Nos abençoa e nos livra do mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Só abençoe. até semana que vem.